Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. E isso aqui não é uma live, tá? Isso aqui é um conteúdo gravado que na verdade, esse tema da respiração com o Tai Chi Chuan eu fiz na semana passada no meu canal do Instagram, lá no meu perfil. E eu não quis simplesmente pegar aquele conteúdo e colocar aqui no meu canal do YouTube, porque o Instagram e o YouTube têm formatos diferentes de vídeos, e aqui eu fico mais à vontade aqui no YouTube, eu tenho mais controle da câmera, do computador, das telas, tá? Então aqui eu vou passar para vocês uma versão 2.0 do tema da respiração no Tai Chi Chuan, tá bom? E por que eu resolvi fazer esse tema da respiração com o Tai Chi? Durante as minhas lives ao vivo, até nos meus conteúdos gravados aqui no meu canal, é, nos comentários as pessoas têm essa dúvida, sempre perguntam como que eu tenho que respirar direito? Quando eu inspiro e expiro, né, de acordo com a movimentação dos exercícios de Tai Chi. Então é isso que eu vim trazer para vocês. A explicação completa de uma vez só de que como você trabalha a respiração no Tai Chi, tá legal? Então deixa eu só mostrar aqui minha tela. Eu cheguei a abordar rapidamente essa lista de perguntas, tá bom? E eu vou explicar aqui para vocês, tá bom? De uma forma que vocês consigam entender. Bom, o Tai Chi Chuan. Se você está aqui pela primeira vez, não sabe o que é o Tai Chi e tem curiosidade em aprender o Tai Chi Chuan, então justamente esse meu canal do YouTube eu falo especificamente dos benefícios, dos exercícios, de como você tem que treinar para você ter uma melhor condição de saúde física e mental. E eu também sempre relaciono o Tai Chi Chuan com a medicina chinesa, porque então, como nós estamos lidando com saúde, é difícil eu desagrupar o Tai Chi Chuan da medicina chinesa, tá? Porque o Tai Chi Chuan faz parte da medicina chinesa, tá bom? É uma das terapias uma das terapias de prevenção da medicina chinesa, tá legal? Bom, então o Tai Chi Chuan, vamos definir o que é o Tai Chi. O Tai Chi Chuan é uma arte marcial. Ela é considerada uma arte marcial, mesmo que a gente não tenha esse contato próximo com outra pessoa, porque quando a gente fala de arte marcial, a gente pensa que é uma luta. Realmente, né, a arte marcial é um sinônimo de luta, né, com duas pessoas. A gente trabalha o Tai Chi Chuan de uma forma marcial para explicar o movimento para você. Então, eu tento trazer esses movimentos de posicionamento de corpo, tronco, posicionamento de perna e braço. Então, através dessas posições marciais, a gente consegue trabalhar de uma forma melhor o Tai Chi. Porque na arte marcial existe sempre o porquê que a gente faz os movimentos. E no Tai Chi Chuan não é diferente. Então eu sempre trago essa explicação de por que a sua mão tem que ir para frente, por que ela tem que ir para baixo, por que o tronco tem que virar, o pé fica daquele jeito. Tá? Então toda aquela movimentação marcial, por exemplo, do Kung Fu, né, é muito semelhante também ao Tai Chi Chuan, claro, de uma forma mais suave e mais tranquila. Tá? Então a gente executa esses movimentos marciais do Tai Chi Chuan de uma forma mais tranquila para beneficiar o nosso corpo. Porque nós estamos trabalhando com energia. Na medicina chinesa, nós chamamos de Qi. Então, o Qi circula nos meridianos. E quando circula nos meridianos, né, a sua energia ela fica mais ela circula melhor nos meridianos e assim você tem um bem-estar melhor, tanto físico e mental, tá legal? Então, basicamente o Tai Chi Chuan é como se fosse uma ginástica que tem vários sistemas, né, que compõem essa ginástica, tá legal? E a respiração? Vamos entrar no assunto da respiração. A respiração, claro que é óbvio que
para quem está assistindo aqui, que a respiração é importante para nós, porque sem a respiração a gente não vive. Na medicina chinesa, isso é muito claro. Por quê? Quando nós nascemos, né, quando um bebê nasce, a primeira coisa que ele faz é respirar. Então, na medicina chinesa, a gente fala que o alimento, né, a respiração é o primeiro alimento que o bebê ele absorve. Então, ele puxa o ar, né, no nascimento ele puxa o ar e depois ele solta o ar, né, de forma de choro, né? A criança chora, né, no primeiro respiro. Então, na medicina chinesa, realmente é importante essa questão da respiração. Então, primeiro, a gente tem a respiração e segundo, o alimento. Então, a respiração e o alimento é considerada a matéria-prima, né, para que o nosso corpo sobreviva, para que a gente tenha vida, tá certo? E como a gente está trabalhando na medicina chinesa, o Tai Chi Chuan, a gente sempre busca o equilíbrio. E o equilíbrio, a gente tem aquela figura famosa do Yin e do Yang, aquela figura preta e branca. E a respiração também existe esse equilíbrio. Então, o que é o Yin e o que é o Yang do equilíbrio? Vamos classificar primeiro de uma forma mais básica o que é o Yin e Yang na natureza. Né? Por exemplo, a luz do sol é o Yang, né? A escuridão é o Yin. Movimento superior, movimento para cima é Yang, movimento para baixo é Yin. Tá? Então você vê que Yin e Yang são energias opostas. E na respiração, tanto na respiração como no nosso organismo, também vai existir o Yin e Yang. Então vamos lá. Então, quando nós inspiramos, quando puxa o ar, né, quando a gente enche o ar, né, nos pulmões, isso é representado como Yang, porque o Yang, né, ele tem a energia de expansão, de crescimento, o Yang. Tá? Então, inspiração. Então, quando a gente puxa o ar, então isso é a energia Yang do pulmão, tá certo? E quando nós soltamos o ar, então quando solta o ar, solta o ar pela boca, isso representa a energia Yin. Então, na respiração, a gente tem a fase Yang, inspira, e solta o ar, que é a fase Yin. Tá? Então, na medicina chinesa, nós classificamos também essa correlação de Yin e Yang. E falando uma forma mais prática, se a pessoa tem algum problema pulmonar, né, independente do problema pulmonar, então vamos imaginar um problema que a pessoa tem uma respiração curta, né, uma respiração rápida. Então, a quantidade de ar que entra e sai é menor. Né? Então, o Yin e o Yang, né, do pulmão dessa pessoa está comprometido. Tá? Então, é dessa forma que a gente trabalha, né, para diagnosticar a doença na medicina chinesa, por exemplo. Tá? Então, isso aqui não é um conteúdo de medicina chinesa, mas é só para você entender como funciona. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos tirar essa dúvida com relação à respiração. Deixa eu colocar aqui na tela. Fica mais fácil. Então eu falei o que é o Tai Chi, a respiração e o Yin e o Yang, né? O Yin é a inspiração e o Yang é inspiração e o Yin é a expiração, tá? Então aqui, deixa eu colocar aqui para baixo para não ficar ruim, né? Então assim, ó. Então quando se preocupar com a respiração no Tai Chi Chuan, né? Vamos lá. Essa é a principal pergunta que as pessoas têm com relação ao Tai Chi. Vamos lá. Vamos começar aqui do básico. Primeiro, como no começo eu falei, o Tai Chi Chuan ele é um sistema complexo de movimentação. Então você trabalha coordenação, você trabalha mobilidade, você trabalha flexibilidade, você trabalha equilíbrio, você trabalha concentração, você trabalha a sua paciência, a sua memória. Então percebe que
são várias categorias que o Tai Chi Chuan são vários sistemas que o Tai Chi Chuan vai trabalhar. Pois bem, quando o seu corpo não está apto, vamos falar assim, quando o seu corpo não está no modo automático, então a gente tende a concentrar o foco naquilo que está meio ruim, né? Então quando está automático a gente faz um monte de coisa sem pensar, né? Eu dou exemplo bastante eu faço a analogia, faço a comparação da pessoa começar a dirigir, a pessoa que está começando a guiar o carro. Então quando nós estamos guiando um carro, a primeira vez que você senta no carro, você não sabe se você pisa no breque, se você pisa no acelerador, na embreagem, se você muda de marcha, vira o volante, olha para o espelho. Então percebe que tem muitas coisas também quando a pessoa começa a aprender a dirigir. Então trazendo essa analogia para o Tai Chi Chuan, que fica mais fácil para você entender. Então no Tai Chi, você primeiro precisa acostumar com a parte mecânica dele, você precisa acostumar com a movimentação primeiro. Então você vai primeiro aprender a movimentação, juntamente memorizar, e depois você vai aprimorar o movimento. Então depois que você passa dessas 3 fases do Tai Chi, para que o seu corpo fique mais acostumado com o movimento, aí sim eu indico você entrar com respiração. Tá? Então, voltando com esse exemplo de você aprender a dirigir, no começo, as pessoas elas ficam muito concentradas naquilo que tem que fazer. Trocar de marcha, tirar o pé da embreagem, acelerar, virar o volante, etc. Depois, quando passa um tempo, depois que você está acostumado, né, quando você entra no modo automático de dirigir, você acaba conversando com a pessoa do seu lado, você acaba conseguindo, né, ter o tempo de você abrir o vidro, você mexe no celular, mas é proibido, mas as pessoas mexem, né? Então, percebe que fica automático depois que você aprende a dirigir? Você aprende a dirigir, aí depois você vai adquirindo outras habilidades. Então no Tai Chi é igual. Então voltando aqui no Tai Chi, você aprende o movimento, você memoriza, você aperfeiçoa e depois você aprimora outro sentido, que é o sentido de você querer sincronizar a respiração. Tá? Então no começo, vamos lá. Então, no começo, não se atente muito com respiração, tá? Porque vai ser muita coisa, tá? Para alguns pode ser muita coisa, para outros não. Para quem já está acostumado a movimentar o corpo, para quem já tem um histórico de fazer exercício, fica mais fácil, né? Porque a pessoa já tem uma coordenação e para coordenar a respiração não é difícil. Mas para quem não tem coordenação, né? Então imagina uma pessoa que não tem coordenação, que não tem consciência corporal, não sabe se o braço está para cima ou está para baixo. E se a pessoa tem dificuldade de se equilibrar, então você imagina a gente colocar esse ingrediente da respiração junto. Então a gente vai atrapalhar o aprendizado, vai ser tanta coisa nesse caminho que a pessoa vai ficar embaralhada e não vai saber e não vai conseguir evoluir. Tá bom? Então a primeira dica foque primeiro na parte física, na parte mecânica. Se preocupe em memorizar primeiro o exercício, depois vem a fase do detalhamento, que é a respiração. Tá bom? E vamos lá. A próxima pergunta é: preciso sincronizar a respiração com o movimento? Né? Então, puxando o gancho da primeira pergunta, da primeira resposta que eu fiz, e agora, sincronizar o movimento. Durante a sequência do Tai Chi Chuan, existem movimentos que
que você faça uma respiração, uma inspiração e uma expiração mais de qualidade. Por exemplo, quando você tem movimentos que elevam, quando você ergue o braço, quando você levanta os braços, geralmente você tem esse tempo para inspirar, para você puxar o ar, certo? E quando você abaixa, você volta na posição normal, abaixa, você expira, você solta o ar. Tá? Então, nesses movimentos, é legal você trabalhar a respiração com mais qualidade, tanto na ins como na expiração. Mas existem dois tipos, vamos dizer assim, de trabalhos no Tai Chi Chuan. Porque o que eu estou falando aqui é uma sequência de Tai Chi Chuan, aquela sequência longa, né, de Tai Chi Chuan. E a outra coisa são exercícios isolados de Tai Chi Chuan. Né? Como aqui no meu canal eu tenho vários exercícios que eu passo sobre o aquecimento de Tai Chi Chuan, então fica mais fácil para quem está fazendo os exercícios isolados, porque quando você faz o exercício isolado, são exercícios que são 1, 2 ou 3 movimentos, né, que você faz com o seu corpo, é mais fácil de você sincronizar a respiração, né, porque você faz o movimento e acaba. Faz 1, 2 movimentos e acaba. Agora, na sequência de Tai Chi Chuan, você não para. É um movimento constante. É um movimento constante, direto, de movimentação, que não permite você parar e ficar pensando na respiração. Tá? Então, eu quero deixar aqui claro que existe a sequência de Tai Chi Chuan e também existem movimentos de Tai Chi Chuan. Pode ser aquecimento, pode ser partes da sequência, da própria sequência do Tai Chi Chuan que você pode fazer a parte e treinar a respiração junto, tá? Então vamos deixar claro que aqui são duas coisas distintas. Uma coisa é a sequência e a outra coisa são os exercícios. Nos exercícios, eu concordo que é mais fácil você sincronizar a respiração, tá bom? Do que na sequência. Porque na sequência é aquilo que eu falei antes. Tem que memorizar, aprimorar e depois entra na respiração, tá bom? E a próxima pergunta como que você pode ter uma respiração tranquila, né? De que forma, então, o Tai Chi vai trabalhar a respiração, né? A capacidade pulmonar. Bom, então, voltando aqui nessa parte da medicina chinesa e da acupuntura, então o Tai Chi Chuan ele vai trabalhar esse equilíbrio da energia, do Qi, que a gente fala, nossa energia vital, nos meridianos. Os meridianos é o que transporta a energia de cada órgão, tá? Na prática do Tai Chi Chuan, a gente trabalha todos os meridianos do corpo, tá? Todos os meridianos. Então nós temos, por exemplo, né? No total nós temos 12 meridianos no nosso corpo. Então, cada meridiano ele pertence a um órgão. Então eu vou, né, no caso, o coração tem um meridiano, o pulmão tem um meridiano, o rim tem outro meridiano e assim vai indo. Então todos os órgãos do nosso corpo, né, têm o seu próprio meridiano. Então esse meridiano está distribuído no nosso corpo. Quem estuda acupuntura, tem aquele bonequinho, né, cheio de linha para frente, para trás, então sabe como é que é esse sistema de meridianos. Então no Tai Chi Chuan a gente acaba trabalhando todos os meridianos do nosso corpo, inclusive do pulmão, que é essa parte da respiração. Com isso, no final, quando você termina a sequência do Tai Chi Chuan, você vai sentir uma tranquilidade, uma paz, um bem-estar. Então é dessa forma que o Tai Chi Chuan ele te deixa mais tranquilo, tá? E continuando esse tema aqui, se você tem ansiedade, né, agora vamos partir para o lado mais prático. Se você tem ansiedade, se você tem síndrome do pânico, então você sabe, ou se você tem picos de estresse, você sabe que quando você está nesse quadro, a sua respiração ela fica curta.
ela fica assim, ó, você inspira e solta, bem curtinho, né? Ins, es, né? Então, é indicado você praticar o Tai Chi com ansiedade, com estresse, com nervosismo? Sim. Justamente isso que o Tai Chi Chuan vai trazer de benefício para você. Vai acalmar o meridiano, vai fortalecer a sua energia vital que essa energia vital na medicina chinesa ela é armazenada no rim. Então é importante a gente trabalhar todos os meridianos e trabalhando os meridianos você fica mais tranquila, tá? E tomem cuidado, só para fechar aqui, tomem cuidado para que não fique exagerado a respiração, sabe? Puxar demais, soltar demais. Puxar demais e soltar demais. A gente chama isso de hiperventilação. Hiperventilação é quando você tá oxigenando demais o seu cérebro. Sabe quando você inspira, solta e dá uma tontura? Então isso é hiperventilar. Então tomem cuidado com isso, tá? Então o Tai Chi, o objetivo do Tai Chi não é causar isso, né? Essa hiperventilação, essa tontura. Então quando você pratica o Tai Chi, automaticamente a sua respiração ela vai se acalmando. Então não precisa ficar 100% focado na respiração, né? Então quem pratica Tai Chi Chuan sabe disso, que depois de uma série longa de sequência, consegue ter uma calma, uma tranquilidade, tá bom? Então eu acho que é isso, pessoal. Eu tentei responder assim as dúvidas que são mais comuns, que aparecem aqui no meu canal, tá bom? Espero que você tenha gostado e se você gostou, curte aqui o meu vídeo, comenta alguma coisa, compartilha para quem já está treinando Tai Chi Chuan, tá bom? Eu fico muito agradecido pela sua presença e até o próximo vídeo.